Olá, pessoal. Estamos começando mais um Fotocast comigo, Alexandre Vidal. Vou conversar com uma pessoa que tem muita luz, me recebeu com muito carinho no Templo São Miguel. Fernanda Gunning. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pela receptividade, o carinho, a atenção que vocês tiveram comigo quando eu cheguei ao templo. Eu acho que nada é por um acaso. A gente é guiado, né, espiritualmente para chegar num templo como o templo de vocês. O que me chamou mais atenção é a forma que eu entrei. Eu confesso que a primeira vez que eu fui para lá, eu já sabia do problema de saúde que eu estou passando e eu estava bem abatido, bem para baixo, e eu saí com uma vontade de viver, uma vontade de dar a volta por cima, uma vontade de correr atrás. Tipo, eu estava um pouco, tipo, tô velho. E eu saí de lá falando assim, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde. Enquanto eu estou vivo, eu vou correr atrás. E é um pouco da nossa filosofia espiritualizada, né? De buscar uma evolução. E eu falei isso para você lá um dia, né? O lugar é gostoso quando a gente entra de um jeito e sai melhor. A gente não pode sair pior, então sai do mesmo jeito que entrou. E as 2 vezes que eu frequentei, pouquíssimas vezes, né? 2 vezes que eu fui ao templo, eu saí melhor do que eu entrei, e com certeza eu saí um pouquinho mais evoluído. Então, gratidão, muito obrigado. Tá de parabéns pelo trabalho que você faz lá. Fernanda, se apresenta agora, conta um pouco do que é o Templo São Miguel para o meu público e as pessoas que eu estou indicando tanto entenderem o que é aquele espaço maravilhoso. Tá certo. Primeiro, eu que te agradeço pela oportunidade de servir, porque essa é a proposta nuclear do trabalho da gente. Todo o trabalho do Templo São Miguel, ele tem como base o acolhimento do sofrimento humano, seja ele um sofrimento psíquico, emocional, espiritual ou físico, através das doenças que nós sabemos que transitam pelo mundo. E quando alguém nos reporta que saiu de lá melhor do que chegou, isso é a nossa condição primeira de trabalho. É para isso que nós nos preparamos, é para isso que eu preparo a equipe, é para isso que a gente faz as educações mediúnicas, os treinamentos de senso-percepção avançada dos médiuns, para que a gente possa assumir com muita responsabilidade o nosso estar ali, de corpo e alma, e nos preparando para sermos, obviamente, verdade, dentro e fora dali. Não adianta ali ser uma pessoa e fora dali ser outra pessoa. Então, nosso compromisso com a verdade, ele é tão condição primeira quanto proporcionar que essa verdade possa facilitar que as pessoas saiam melhor do que chegaram. Então, eu que te agradeço. Vamos lá, o Templo São Miguel é um templo espírita? É um templo espiritualista, ecumênico, sem fins lucrativos. Isso significa o quê? O ecumenismo é aquilo que abrange várias religiões, né? Nós entendemos da seguinte maneira: se a criatura humana ela é plural e Deus é plural, então nós podemos oferecer serviços plurais no maior número de possibilidades de ação, justamente para nós abrirmos o nosso leque de ação. E há uma frase que eu adoro da antroposofia do Rudolf Steiner, nunca nos darmos como concluídos. Sim. Você sempre deixa uma janela aberta. Sim. Uma porta entreaberta, para que você possa sempre agregar novos conteúdos e a partir dali se transformar e expandir para uma condição consciencial melhor. Então, dentro do Templo São Miguel, a gente consegue, dentro dessa pluralidade, oferecer vários tipos de formatos de atendimento ao público. O objetivo é que ele possa agradar um pouco de gregos e troianos. Isso, Então, uma pessoa que tenha muita afinidade com práticas meditativas, como uma prática de desenvolvimento de consciência, ela vai gostar do fortalecimento, que acontece toda quarta-feira, de 10 a meio-dia, onde nós utilizamos a técnica da terapia multidimensional, e eu sempre ministro os trabalhos do templo em parceria com a minha equipe, porque não se faz nada sozinho. É importante, eu queria muito frisar isso aqui. Isso, assim, tem um trabalho de equipe. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho. Eu, obviamente, tive que assumir essa posição de liderança porque esse lugar
é necessário no planeta, nas instituições. É isso que eu ia falar. E tem que ter sempre tem que ter um líder, uma líder. Alguém para colocar. E, obviamente, a gente procura fazer uma Mas a coisa flui muito gostosa. Muito horizontalmente. Quando eu entrei ali, é tudo muito harmônico, né? Quando se faz o trabalho com amor, tudo muito harmônico. Eu gostei muito. E a harmonia se deve, eu tenho certeza, não só, acima de tudo, à egrégora a qual nós servimos, né? Para a qual nós trabalhamos, a egrégora que nos atende, que provê tudo aquilo, né? Nós estamos a serviço dessa egrégora, mas também no trato diário com os membros da equipe. Porque é essa equipe que constrói, que faz com que o templo ande em harmonia. O templo tem quanto tempo? Ele foi fundado no plano físico em 2020, no finalzinho de setembro, né? Ele foi aberto nesse período. E o número de sofrimento era muito grande. O número de criaturas em sofrimento estava em níveis galopantes, justamente porque tínhamos saído de uma pandemia. Então, todos os processos psicológicos, psiquiátricos, os transtornos de ansiedade generalizados, todas as questões de fobia, enfim, um pânico coletivo, né? Porque a ameaça da espécie estava ali batendo na nossa porta, amplificaram as dores que as pessoas já traziam. Então, quando a gente abriu, a gente já tinha um time formado. Um pouco que estavam camufladas e a pandemia deixou bem aflorado. Deixou aflorado. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo. A insegurança também, né? Insegurança muito grande. E aí, assim, quando a gente não abriu cru. Nós já existíamos funcionando em dimensões menores, num outro lugar, né? Num outro logradouro, onde nós trabalhávamos com uma equipe, que tínhamos então 20 voluntários, médiuns capacitados, que recebem treinamento, educação mediúnica, treinamento de senso-percepção e, acima de tudo, dessa consciência, Alexandre, do senso de coletividade. Como nós queremos atender o coletivo em sofrimento se nós não somos fraternos uns com os outros? Sim. Então, só dá pra gente transmitir essa harmonia que você sentiu se o grupo for harmônico entre si. Então, assim, eu sempre me preocupo em atender as necessidades da equipe para que elas reproduzam isso com a humanidade. E uns se preocupando com os outros. Nós fazemos isso na nossa pequena célula. Hoje, de 20, nós temos 40 voluntários. 40 voluntários? 40, distribuídos nas diversas atividades que eu ainda irei citar. Esse time, cada vez que uma pessoa entra, obviamente, eu tenho que sentir a índole do coração. Sim. Não é uma captação de pessoa como numa empresa, né? Na verdade, a gente tem que ver se a pessoa tem um perfil emocional para estar a serviço. Porque estar a serviço, Alexandre, requer renúncia. Sim. Muitas renúncias. Sim. Estar a serviço requer você realmente estar disposto a lidar com o seu ego de forma a se tornar cada vez melhor, porque você vai lidar com situações periclitantes, Sim. com pessoas que, porque estão sofrendo, estão agressivas, porque estão sofrendo, te atacam, porque estão sofrendo, estão absolutamente desorganizadas emocionalmente. Com certeza. E o que eu preparo sempre a minha equipe é para a seguinte premissa: recebeu a criatura em sofrimento, lembre-se que o julgamento é o fracasso da compreensão. Com certeza. Então elas são treinadas o tempo todo, olha, renúncia e compreensão, o tempo inteiro. E dedicação, obviamente, porque elas não estão ali só em atividades mediúnicas, elas estão ali na lida, no trato, no cuidado da casa física, né? Em todas as outras atividades que transformam aquela estrutura em algo funcional. O templo funciona de segunda... Ele tem dias... ele está sempre aberto, disponível, mas nós temos dias específicos de atividades, né? Então, quais são? Primeiro, esse fortalecimento, toda quarta-feira de 10 a meio-dia, para pessoas que sintam afinidade em gosto de entrar, meditar, fazer contato com a minha essência, aceito receber uma meditação guiada, que é feito pela terapia multidimensional, e quando eu retorno ao meu corpo físico, porque esse trabalho pressupõe um desdobramento mediúnico, para que então as falanges possam trabalhar, e quando os indivíduos retornam aos seus corpos físicos, elas estão com essa sensação maravilhosa que você citou. Então, dá licença, Fernanda. Olha só, pessoal, eu fui nessa quarta-feira aí. Do fortalecimento? É maravilhoso. Esse foi o do colchonete. Fortalecimento. Gente, é maravilhoso. Eu aconselho qualquer amigo e amigas minhas que queiram apenas se conectar, desacelerar, dar uma meditada. É maravilhoso, é maravilhoso. Nesse mundo corrido que a gente vive, esse mundo capitalista, aí você chega num lugar onde você tem o privilégio de chegar umas 9h40 da manhã, deitar num colchonete, num travesseiro, ainda tem umas mantinhas que você se cobre, e você ficar até meio-dia ali meditando,
tem um mantra ali da músicas sua equipe, agradáveis, músicas. É maravilhoso, você sai realmente renovado e fazendo um monte de reflexão, né, resiliência, né, de tudo que a gente vive e que a gente quer para a nossa vida. Então eu aconselho, mas vamos lá. Então, ele funciona tempo fica aberto de segunda... É assim, ele tem disponibilidade... Tem uma agenda. Mas tem uma agenda, tá? Nós nos propomos a trabalhar de segunda a sábado, mas temos uma agenda para poder recrutar o pessoal. As pessoas têm seus empregos, né? Eu preciso da equipe, e a equipe tem seus respectivos empregos. Então, elas têm que pedir licença nos empregos para estarem ali. Segunda-feira, o que Segunda-feira é assim, normalmente segunda-feira nós temos à noite o escudo de força. Atualmente, o escudo de força acontece uma única vez ao mês. Via de regra, é a última segunda-feira do mês. Das 19... Dura quanto é isso? Das 19 às 21h30. Esse trabalho, Alexandre, ele é mais para aquelas pessoas que têm um perfil de louvar, de querer criar intimidade com o sagrado, de criar uma aproximação, um relacionamento com a fonte da vida, sem precisar de intermediário. Apesar de eu estar ali na liderança, justamente com a minha parceira do trabalho, né? De trabalho, porque para cada atividade eu tenho uma parceira. Sim. No fortalecimento, a minha parceira de trabalho é a Carolina Palas Dobin. No escudo de força, a minha parceira de trabalho é a Suzane Velasquez. Mas junto com todas essas parceiras, tem a equipe que está lá funcionando como a barreira fluídica, a sustentação. Sim. Então não adianta estar só eu e a outra co-liderança, tem que ter a barreira fluídica. Então todas da equipe estão presentes. E aí o que acontece? No escudo de força, é aquele momento que, apesar de termos ali a minha liderança, a da Suzane Velasquez, mais a barreira fluídica da equipe que puxa os cânticos, puxa o recitar dos mantras de elevação, existe, junto com aquilo, a gente abre espaço de uma forma muito pedagógica. Eu faço numa curva de progressão pedagógica para... A Suzane alimenta com um texto educativo, aquilo alimenta a alma, cria reflexões imediatas para encarnados e desencarnados, e logo em seguida nós tornamos os frequentadores ativos. Olha só, não é para você trazer seu nome aqui para a gente rezar para você. Agora nós vamos fazer isso juntos. E eu vou te ensinar como bater a porta para que a porta se abra. Pedir e receberei, não é, Alexandre? Então a gente vai insistir até a porta abrir. Isso aí. É isso aí. E existe um outro trabalho que é feito... E as pessoas participam mais, ativamente. Né? Você falou do louvar, exatamente. Né? A gente usa uma expressão louvor porque realmente... Não existe... entendo perfeitamente, nós temos a liberdade de, por sermos ecumênicos, podermos usar vocábulos de várias religiões. Lógico. Esse ato de louvar, o que é propriamente dito? É cantar. Cantar o quê? Os mantras, o mantra da misericórdia, que é o que nós elegemos como mantra central de limpezas, enquanto estamos mantreando repetidamente. E eu vi um tá vídeo tendo a limpeza? No final, acho que você estava encerrando com um Pai Nosso. Tudo junto. Exatamente, maravilhoso. E usamos algumas músicas de domínio público católico, muito, porque as pessoas se identificam com aquilo. Lógico. Né? A música Como Zaqueu virou um hit popular. Virou. Quando bota Como Zaqueu... Essa semana eu postei no Instagram e escolhi essa música como a trilha sonora do momento lá que eu postei da foto. Quando a gente bota o Como Zaqueu, é uma das músicas do ponto auge, né, dessa mobilização de forças, e já está... Deve ser lindo, todo mundo está cantando, já movimentam os corpos. Ali eu digo que a gente está furando o céu. E aí, Alexandre, a gente ensina para as pessoas que esse caminho de relacionamento com o sagrado, que é a fonte infinita da vida e dos milagres para tudo que nós precisamos, para a cura da nossa vida financeira, cura da nossa vida afetiva, cura da nossa saúde, ele é um caminho acessível a qualquer um. Só que ninguém nos ensinou como fazer. Então, assim, nós queremos compartilhar para que todos desenvolvam essa autonomia, para que não dependam de nós como bengalas. Não queremos ser bengalas, somos apoiadores e acolhedores, mas queremos dar informação para que cada um adultifique o seu espírito, na sua velocidade, na sua cadência. E não contem ninguém para ser sua muleta. Porque a muleta é um estado miserável, né? E você, Fernanda, quando que você se descobriu espiritualizada? Conta um pouco da tua minha trajetória. História, da tua trajetória. Então, eu comecei muito cedo, com praticamente 14 para 15 anos. Comecei frequentando a convite de um querido senhor, meu amigo, que era muito próximo a mim, frequentando o lar de Frei Luís, onde então eu pude trabalhar dentro da cabine de trabalho espiritual. Então ele me convidou porque eu tinha um vínculo afetivo muito grande, muito respeitoso com essa figura que eu chamo de tio até hoje. E lá eu comecei a trabalhar
na base mediúnica para que os trabalhos pudessem fluir. Eu estava ali só doando o meu amor e as orações. Isso. Só que essa trajetória de doar, ela não é simplesmente doar. Você está recebendo muito mais do que doando, obviamente, né? E ali, a cada evento, a cada situação, a cada circunstância, a cada cura, a espiritualidade muito generosamente nos apresentava situações de vida prática. Olha, essa pessoa aqui, ela está sendo tratada de anorexia, sem revelar, obviamente, nunca revelando identidade de ninguém, mas um paciente que passa por um processo de anorexia, ele é um suicida inconsciente. E aí eles explicavam como que eles tratavam, óbvio, dentro do mínimo que nós podemos ter acesso na nossa diminuta consciência na Terra. Obviamente eles são muito didáticos, trazendo só o que a gente pode entender. E ali, obviamente, isso abre uma curiosidade para querer saber mais, né? Era como um aperitivo. E aí, quer saber mais? E, obviamente, eu fui seguindo, estudando. Depois, entrei na faculdade, eu sou dentista de formação. Quando eu entrei na faculdade, sou dentista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo, cursei a faculdade, mesmo assim, continuei trabalhando, final do expediente da faculdade, ia lá e trabalhava nas tarefas mediúnicas. Bem, quando me formei, eu fui morar no exterior 1 ano, voltei, e aí eu notei que o então presidente dessa instituição, do Lar de Frei Luiz, havia aberto uma outra instituição, chamada Casa de Padre Pio, que existe até hoje. Aproximadamente, se eu não estiver errada... Aonde que é? Uns 25 anos. Rua Assunção 170, Botafogo. Em Botafogo. Tá. A Casa de Padre... Eu frequentei o Frei Luiz e depois teve uma época que eu frequentei o Bezerra de Menezes, que tem na Chaves dos Bandeirantes. Sim, conheço. Muito bom, né? E aí a Casa de Padre Pio, eu digo assim de uma forma muito sucinta, se no Lar de Frei Luiz eu vivi a minha infânciazinha dessa proposta encarnatória, sim, como buscadora da verdade, sim, na Casa de Padre Pio eu fui vivendo a minha adultificação. Isso. Porque lá o então presidente, que até hoje é o presidente Dr. Luiz Augusto de Queiroz, ele não só me deu material cognitivo, espiritual, suporte, apoio para todas as vitórias que eu pude vencer na minha vida, né, dentro das dificuldades que eu vivia, me deu espaço para que eu pudesse exercer a minha mediunidade, para que ela pudesse ser colocada em desenvolvimento pelas falanges espirituais, porque a gente, sim, não tem condição de fazer absolutamente nada. E ali, juntamente com a busca pelos estudos, né, juntamente com o trabalho que a espiritualidade ia fazendo, eu fui gerando uma maturidade muito grande. Uma maturidade, E fui desenvolvendo o perfil de liderança junto a trabalhos ligados a exorcismos e a desobsessões. E agora chegamos no ponto. Por quê? Porque dentro dessa construção da autoridade energética, a autoridade energética se constrói na prática, né? Botando a mão na massa, isso, lidando com... Bom, se você pode ter autoridade energética para a cura, autoridade energética para exorcismo. A palavra assusta, mas na verdade é uma grande desobsessão. A palavra exorcismo inclui amor. É o trabalho de desobsessão. E a palavra exorcismo eu quero deixar claro que ela não é um enxota encosto. Ela é um acolhimento dos espíritos em sofrimento, sim, que estão em dívidas, se sentem no direito de cobrar suas dívidas kármicas dos que estão encarnados. E, obviamente, quando você trabalha nessa linha de exorcismo e desobsessão, você está necessariamente dando caminho a eles. Exatamente. E aí, naturalmente, Alexandre, uma consequência imediata de quando você fica muito tempo trabalhando nessa linha de desobsessão, que leva a esclarecimento a esses seres, você acaba percebendo que você faz parte de um outro trabalho ainda maior que se chama renegociação kármica. Como assim renegociação kármica, Fernanda? Karma é renegociável? É. O karma não é fixo, ele é dinâmico. Na medida em que nós, na plano físico, mudamos a nossa forma de pensar, sentir e agir, nós damos maleabilidade a esse karma, então tudo pode ser redirecionado. Isso daí é um pouco parecido com o Ifá. É exatamente essa... Ele lida com a maleabilidade kármica. E aí, olha que interessante, pegando o gancho de Ifá, quando você percebe as falanges superiores dentro da visão diminuta que nós temos, né? Porque é tudo muito além, a orquestração é muito além da nossa capacidade de entender o que se quer visualizar, mas você percebe que nessas renegociações que eles fazem, é como se os grandes seres, os seres cósmicos, tais como São Francisco de Assis, sim, tais como Santa Clara, tais como Padre Pio, tais como São Miguel Arcanjo, eles se colocam à nossa frente como nossos fiadores. Olha essa palavra. Ser o fiador da humanidade é nos dar uma segunda chance. Ainda que, olha só, Alexandre, isso aqui é o mais mágico da misericórdia divina e o que nos encanta continuar persistindo. Porque às vezes o sofredor, ele vem e você vê que ali ele está tão árido de possibilidades, está tão cheio de ódio,
tá tão árido que eu digo, meu Deus, como será? Mas mesmo assim, a misericórdia divina coloca afiadores, seres cósmicos, para dar àquele ser possibilidades que ele não teria se não fosse essa intervenção. Sim. E aí, quando eu percebi essa dinâmica de renegociação kármica, eu via que quando esse karma era renegociado, vamos diminuir essa dívida 10%, 20%, Isso. 30%, vamos postergar essa doença para só entrar em execução mais tarde, ou esse desencarne para tal hora, ou essa infelicidade financeira se transformar num êxito financeiro moderado, para ser apreciado com moderação, né, sem o mau uso, né, da matéria. Aí a gente percebeu que a gente tinha muito mais possibilidade de agir no desobsessão, porque aí, se o karma foi revogado em parte, aqueles seres que estavam autorizados a cobrarem a dívida não podem mais estar. Sim. O que dá um respiro para o consulente. E o consulente respirando, sem aquele sufocamento, atrapalhando o casamento dele. Aquela pressão, criando animosidades no casamento, né? Conflitos afetivos, matrimoniais. Faz uma limpeza das máculas, né? De tudo. E aí a gente percebeu que esse trabalho poderia ser aplicado no que nós chamamos hoje, que nós temos que é um trabalho muito central, digamos assim, é o trabalho de maior impacto da casa, que se chama apometria social. Ele acontece uma única vez ao mês, porque ele demanda muita gente da equipe e um esforço de doação de energia muito grande. Nossa equipe, temos 40, nesse dia vão apenas uns 20 voluntários, 20 a 25 voluntários, atendemos 70 pessoas em média, no período de 9 da manhã a 1 da tarde. E é um trabalho, Alexandre, intenso, onde montamos estações, aonde cada um das pessoas assistidas, primeiro, sempre a gente dá uma palestra de esclarecimento. O objetivo é nutrir de esclarecimento, para que você não saia de lá o mesmo. Sim. E não receba aquela ajuda de uma forma assistencialista. Eu não preciso fazer nada, alguém vai lá e faz para mim. Não. É tipo, vem junto. A graça não é de graça. Né? Abre teu olho, né? Depois que eles recebem esses esclarecimentos... Eu vou participar do próximo. Você me mandou esse eu quero. Já a data. 20 de outubro. Isso. Aí eles são direcionados... Tá na minha agenda lá. Aí eles são direcionados às estações, onde os médiuns são divididos em estações. Cada estação, eles têm o seu jeitinho próprio de fazer, porém, existe uma padronização. Isso. Entendeu? Isso. A padronização é a base, mas eu dou a liberdade saudável de cada um fazer o seu jeitinho. Temos as macas, e aí eles são permutados em 2, 3 estações, dependendo da demanda, né? E saem de lá completamente arrebatados por essa força. Ninguém explica a Deus. E ali o trabalho começa. Eu diria que a apometria social, ele é o evento mais impactante porque ele é o boost, né? Ele dá aquele boost, puff, né? E aí, como esse efeito de impulsionador, ele abre espaço para quê? Todas as demais atividades que o paciente, que o consulente, o assistido, opte por frequentar, ali já fez um abre-alas muito grande. Sim. É claro que o mais importante é entender o seguinte: cura é uma construção. E é parte da cura o desejo de ser curado. Então a gente abre possibilidades, estamos lá de braços abertos, montamos uma curva de progressão pedagógica. Alguns consulentes seguem mais rápido, outros assistidos um pouco mais lentamente. Sim. E nós aguardamos essa cadência. E o fato é que gera felicidade. O ser humano também às vezes tem um pouco de receio, ou então às vezes não aceita. Tem várias experiências que travam um pouco. Cada um leva de um jeito. Se o censo te pergunta qual a sua religião, qual é a sua religião? Pra gente é complicado, né? Eu acho que está surgindo no planeta esse silêncio como resposta, porque não há resposta para isso. Exatamente. Quando você entende a pluralidade da vida. O censo foi na minha casa. E aí? E eu falei, olha, eu sou espiritualizado. Qual é a minha religião? Amor ao próximo, ajudar o próximo. Exato. A pessoa, não, mano, o senhor não é evangélico, não é? Quer enquadrar, né? Quer botar um rótulo. Eu falei, eu sou espiritualizado, eu fui batizado na Igreja Católica, eu frequento várias linhas de espiritualidade. Aí o cara vai, define uma, porque tem que colocar. Eu falei, pô, coloca aí que eu sou. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. E mas a espiritualidade, falar, né, da espiritualidade, do amor ao próximo, é a nossa religião, né? Exato. É a nossa bandeira, né? E gerar esse movimento de crescimento coletivo, né? Crescimento de qualidade. Nós não estamos em busca de quantidade.
A gente está em busca da qualidade. É. A qualidade das pessoas que estão sendo assistidas, a qualidade da equipe, sempre cada vez mais engajada nessa proposta. Porque não faz sentido as pessoas saírem bem se a equipe não sai motivada a perpetuar o Fernanda, trabalho. sabe o que acontece? Às vezes as pessoas não entendem que os problemas acontecem e as pessoas focam muito no problema. Exato. E aí, quando a pessoa foca muito no problema, ela entra numa espiral. Isso. E esse espiral só vai afundar, porque a pessoa fica remoendo o problema, a situação. Quando eu falo os problemas, é porque pode ser num relacionamento de casal, no trabalho, doença, o problema com algum parente. Aí você fica remoendo e não dá tempo de você encontrar a solução, de você enxergar a saída para a solução. E isso vai te afundando. É isso. Isso aí é um trabalho diário que a gente faz. Nós fizemos a nossa parte. Nós vibramos, nós gritamos, nós até choramos, porque nós torcemos. A PixBet acredita que torcer é fazer parte do jogo, porque onde houver um esporte, haverá sempre um torcedor. Nós estaremos lá, vibrando, acreditando, torcendo. PixBet, sua torcida faz o jogo acontecer. Pode apostar. O motivo que eu fui ao templo que você faz parte, que eu também chamo carinhosamente de um centro espírita. Sem problema algum. Através de um casal de amigos, né, que você conhece, a doutora Adriana e o Emerson, por causa de uma pesquisa que eu estava fazendo na minha saúde. Esse ano de 2022 foi muito complicado para mim. Eu tive uma internação no dia 27 de janeiro. Resumindo, no ano de 2022 eu estou lutando pela vida e tendo dificuldade, porque apesar da medicina ter evoluído muito, é complicado quando você lidar com bactéria e com alguma coisa que você não sabe explicar, que o teu corpo tá você vê que o médico não pergunta assim, de 0 a 10, Fernanda, você está com que grau de dor? Aí você fala 8, 9, ou se você está internada, de 0 a 10, como é que você está se sentindo? Agora eu estou com 5, 6, 7, 0. Eu estava me sentindo assim. E eu não estava satisfeito com os exames básicos que estavam sendo feitos, e eu falei, pô, tem alguma coisa errada comigo. E aí as pessoas ironizam também assim, pô, mas você é um cara de fé, pô, vai tomar um passe, vai procurar um preto velho, vai à igreja. Gente, eu escuto, entra por aqui, sai por aqui, porque quando você está blindado, você tem consciência da tua espiritualidade, fale o que quiser falar, eu sei, eu frequento igreja católica, eu vou a preto velho, eu sei da minha fé. Só que o motivo de você ter fé, muita fé, trabalhar, se doar para os outros, dar amor, fazer caridade, isso não te coloca blindado de ter problemas. Claro que não. Exato. E outra coisa, no IFA, eu sou como um babalaô. Isso não me isenta de problemas, pelo contrário, aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Certamente. Eu não preciso que ninguém me cobre. Eu mesmo me cobro. Os exageros, você ser mais amigo do seu dinheiro, você cuidar da sua saúde, Isso. a responsabilidade de fazer, de ser um exemplo para um filho, Sim. de ajudar o próximo. Isso eu já faço há muito, muito, muito tempo. E nunca fui de divulgar, de fazer bem ao próximo. Eu cheguei no teu templo do nada, fui na doutora Adriana, ela fazer uns exames, falei para ela, tem alguma coisa errada, vamos pesquisar. Descobrimos que eu estava com hepatite C, num grau já evoluído. E é complicado, porque você quando descobre uma doença dessa, é um baque. Adianta, não é um baque, porque a hepatite C, ela vai te matando silenciosamente. Quando você começa a sentir os sintomas, você já tem que agora vou fazer exames agora para ver se chegou a um grau de cirrose hepática.
E eu mantenho um pensamento positivo. A fé me segura de cabeça erguida. Sim. Porque é o seguinte, você quando descobre que você está com uma doença crônica, que não tem cura, mas hoje em dia tem como você controlar ela, não é tempo de você cair em depressão e ficar deitadinho na cama triste, não. Não há espaço É hora de correr atrás. É isso aí. E por que eu estou muito feliz e te convidei aqui para o meu podcast? Porque eu preciso me fortalecer, não só espiritualmente. Eu sou fortalecido espiritualmente, mas ali eu encontrei uma forma de estar seguro nesse momento, de saber lidar com ingratidão, com o sistema. Eu confesso que eu mudei algumas atitudes com algumas pessoas depois que eu fui ao templo. Porque isso me trouxe um amadurecimento, principalmente no trabalho da doutora Vera, que é o Diksha. Eu saí dali também muito satisfeito, fazendo muitas reflexões, e aquilo ali me deu uma segurança, porque você não pode, às vezes, a pessoa é grosseira contigo, tá sendo... Não, respira fundo, magoa, mas responde como homem, responde com ética, responde com amadurecimento. Se a pessoa não teve, não interessa, eu não vou abaixar meu nível, tu vai responder. Isso em todos os parâmetros, tá? Familiar, trabalho, tudo. Isso significa o quê? Você se conhecer cada vez mais, você ter equilíbrio, harmonia, mesmo no olho do furacão. É isso. Mesmo no olho do furacão. Exatamente. Eu agora vou me dedicar, vou mudar hábitos. Eu me considero assim. Eu estou num novo ciclo da minha vida, literalmente num novo ciclo, numa nova fase, onde eu estou me reconstruindo, onde eu estou me reinventando. Isso faz parte do ciclo. Exato. Isso faz parte do ciclo. Exato. E não é drama. Não. Não é drama. Porque tem gente passando coisa muito pior. Então eu tenho que ter consciência que esse é um momento. Eu usei o termo, né? Eu sou uma cebola que, tô ali tirando as cascas da cebola para chegar na cebola. Eu tenho consciência que isso aqui é um ciclo, uma nova fase da minha vida, e eu só tenho que... eu tô falando aqui para você publicamente. Eu vou continuar frequentando o templo, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque eu estou sendo ajudado, né? Quem planta amor, colhe amor. Sim. E está me fazendo muito bem. Então, assim, publicamente, passando para vocês que o templo está me fazendo bem como homem, como ser humano. Porque nós estamos passando uma crise no planeta, né? O planeta está doente. É tóxico, sabe? As relações estão tóxicas, e o templo ele traz paz, traz amor, traz carinho. Isso daí nos dá energia, nos alimenta para a gente continuar essa trajetória. E sem contar que eu também tenho a minha parte espiritual, de mediunidade, isso, aquilo, outro. E eu gostei muito, porque o trabalho todo de vocês lá não tem incorporação. Tem, a gente tem. É que eu citei os 3 trabalhos principais. Tem que frequentar mais. Eu só fui, acho que eu fui numa quarta. O da Diksha foi numa quarta também. Porque o da Diksha é quarta-noite. O fortalecimento é quarta de manhã. Eu só fui na quarta-feira e eu tenho segunda, terça, quinta, sexta ainda para conhecer. Existem outros trabalhos que estão se agregando de uma forma muito compatível dessa pluralidade. Um deles é o Diksha, que está em execução lá com a gente, com a doutora Vera, maravilhosa. Existe o trabalho da doutora... O Diksha é um trabalho de meditação, porque... Assim, para querer entender, porque eu participei uma vez. Eu me inscrevi no curso dela porque eu fiquei apaixonado.
E lembra um pouco o reiki, né? Porque tem um... nós procuramos encontrar na nossa mente gavetas para podermos associar, né? Mas, assim, eu não sou a pessoa mais idônea para explicar com a propriedade que o Diksha merece e precisa, mas é uma técnica que traz muitos benefícios para a saúde emocional e a saúde física. Então, assim, a doutora Vera ministra esse trabalho de uma forma muito maravilhosa. Vou trazer a doutora Vera Tenho aqui. muitos depoimentos de pacientes meus que frequentaram e tiveram alívio de dores físicas, alívio de dores emocionais, um trabalho muito significativo. Então, eu deixo esse espaço que a doutora Vera possa falar com idoneidade sobre isso. A parte emocional, nossa senhora, é muito forte mesmo. Temos o trabalho da doutora Márcia Coronha, que faz um trabalho com idosos de acolhimento para a terceira idade. Poxa, que maravilha. O nome do trabalho chama-se Positivamente. Ela é uma neurocientista, eu chamo ela de neurocientista do amor. Porque ela, com toda o rol de conhecimento dela de neurocientista, é de uma humildade incrível e tem aquela paciência querida com os idosos e traz eles... Como que é executado esse trabalho? Ele é realizado às terças-feiras, na parte da tarde, das 15 às 17 horas, em que ela... É esse que é acima de... tem uma idade? Eu acho que acima de 65 ou 70 anos. 60 eu anos. Vi isso. Eu estava lendo. E aí ela acolhe esses idosos, então os nossos assistidos, que tem um pai, uma mãe, que já estão ali, já estou aqui, já vou desistir. Não, a curva de progresso não termina. E aí ela traz numa linguagem muito palatável para o idoso, né, que não tem a nossa velocidade já de processamento, já estão, né, um pouco mais em outra velocidade, ela traz, e são muito acolhidos. Aí ela coloca o emociômetro para saber como eles estão se sentindo, sempre levando em consideração o estar de todos os dias. Um acolhimento contínuo, porque em relação ao idoso, né, a invisibilidade do idoso, ninguém pergunta como o idoso se sente. E muitas vezes, eles meio que aceitando essa invisibilidade e esse não ser mais visto, eles pensam que ninguém mais vai se importar. E ali ela cria espaço, tipo, eu me importo. Eu acho incrível no templo, né? Realmente vocês fazem um trabalho que agrada a todos, né? A gente tenta construir. A todas as idades, a todos os públicos. Tentamos fazer, e obviamente os trabalhos tendem a crescer. Com relação... Essa semana agora, no dia de São Miguel Arcanjo, a gente vai inaugurar o Reiki Solidário, liderado pela Suzana Dharma. Vai ser uma vez ao mês, quinta-feira, das 16 às 18 horas. Liderado pela Suzana Dharma. Um trabalho bem bonito que começamos essa semana. Então, essa semana, hoje é Cosme e Damião, uma semana cheia de bem-aventuranças, né? De coisas legais começando. Quando que vai ter o Reiki agora? Esse Reiki começa agora na quinta, o Reiki Solidário. Quinta agora, dia de São Miguel. Eu quero você lá. Mas lógico que eu vou. Eu quero você lá. Não, tá na minha agenda, eu vou. Eu vou estar esperando você lá, junto com a Suzana Dharma. Eu vou, com certeza. E, obviamente, respondendo a sua pergunta, sim, todos os médiuns são desenvolvidos para serem médiuns de incorporação. É claro que quando nós estamos atendendo os assistidos, os consulentes, a gente evita ao máximo a manifestação da incorporação para que o consulente ele não crie aquela dependência da entidade, né? Mas temos trabalhos internos, onde esse desenvolvimento mediúnico acontece, ele é necessário para que elas saibam lidar, primeiro, entender mediunidade, saber como aquilo interfere na fisiologia de cada um, porque os sintomas físicos vêm, né? Seja por uma aceleração metabólica, por uma redução metabólica. Sim. Eles precisam entender, ainda que não sejam da área de saúde, né? Como eu sou, mas eles precisam entender, para que não cause estranheza, para que não haja tabus, para que mediunidade não seja vista de uma forma desconectada da ciência. Porque Kardec disse, mediunidade é orgânica, é biológica. Então, ainda que você não seja da área de saúde, por que não entender o que acontece na sua fisiologia quando você recebe um caboclo? Com certeza. Quando você recebe uma entidade, um preto velho. Ou quando você, ao contrário, o que acontece na sua fisiologia quando você está deitado em desdobramento mediúnico, né? Num estado ali de redução da atividade metabólica. Muitas coisas acontecem. Então, a gente tem essa reunião interna que eu chamo de subconsciente. Você, depois desse trabalho, você perguntou, quem dormiu? Eu faço as perguntas. Né? Quem não conseguiu relaxar? Ainda teve uma lá que falou que ficou em estado de alerta, lógico. Em estado de alerta. Eu fiquei subconsciente. Ficou entre a vigília e o sono. Isso, você fez essa pergunta. A gente entende que não existe o jeito certo ou errado de se comportar durante um trabalho de relaxamento. Existe o seu estado atual. Se você está passando por um processo
periclitante de vida, a gente não pode imaginar que você vai relaxar tal como uma pessoa que está vivendo uma situação mais pacífica. Né? Então, talvez uma pessoa numa situação mais tranquila entre em desdobramento psíquico mais facilmente e retorne. E tem aquela sensação de que ele capotou, dormiu profundamente. Ou fica entre a vigília e o sono. E os que estão passando em situações de alerta, recrutando o sistema de defesa, de ataque e fuga, a resposta fisiológica do ataque e fuga, é mais difícil que essa pessoa relaxe. Mas com o tempo, como existe uma progressão pedagógica, com o tempo ela vai aprendendo a entregar a divindade. Porque esse estado de alerta natural diante de problemas e situações... E se entregar E também. se entregar. Ele pode ser revertido, esse estado de alerta. É um aprendizado. A gente sair desse estado de alerta decorrente do nosso controle, que é absolutamente legítimo, porque você está desesperado, mas a gente educa também para isso. Olha só, solta. Porque todas as suas tentativas até então tiveram algum êxito, mas não foram suficientes. Vamos experimentar uma nova técnica. Entrega. Para uma potência, uma força maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. O Criador dos mundos. O grande arquiteto. O grande arquiteto. Entrega ao Sagrado Coração de Maria, a intercessora dos homens. E saiba, né, que Deus não rejeita a prece de nenhum justo. Não justo como o correto, mas aquele justo a Deus. Bem junto. Por isso é a importância de construir intimidade, para estarmos justos ao coração, juntinho ao coração dele. Não, um trabalho maravilhoso. Quando eu terminei, eu sentei em êxtase ali nas cadeiras, que ficam ali atrás para as pessoas mais idosas ou com dificuldade para deitar, né? Aí eu fiquei ali em êxtase, assim, falando, meu Deus, eu brinco, eu falo, eu tentei explicar para o meu filho de 17 anos, eu fui a Nárnia. Muito boa explicação. Fui a Nárnia, eu voei num unicórnio branco, entendeu? E eu estava no unicórnio comigo com 7, 8 anos de idade na frente, voando no unicórnio. Aí meu filho falou, ai pai, só você mesmo. Mas é isso aí, são sensações que transcendem. Depois. Até porque, né, qualquer tentativa da gente de trazer para o mundo tangível em palavras nunca vai expressar o que de fato aconteceu. O mais simples é o seguinte, é maravilhoso, magnífico. Acho que quem tem oportunidade de ir, tem que ir, porque, se você encontrar paz, não é em qualquer lugar, entendeu? A gente está numa correria louca. Eu acho o trabalho de vocês, até por agradar a todos, é um trabalho amplo, é uma casa diferenciada. Eu sinto com esse diferencial de formato. Eu já rodei terreiro. Imagino. Por aí, centro, templo, tudo, e o trabalho de vocês é diferenciado. E é interessante também. Uma bênção, né? E dá muita satisfação, viu, Alexandre? Porque depois que a gente vive a possibilidade, na proposta encarnatória atual, de ter recebido graças que transformaram a nossa vida, a gente não consegue mais imaginar. Uma vez tocados pela presença e pelo esplendor que ela causa na nossa vida, a gente não consegue mais imaginar viver a vida sem ser multiplicando isso. Não há mais sentido. A existência ganha uma outra dimensão. E existe um público que, apesar de não ter dor, digamos, não estar passando por uma situação grave de vida, que nos procura, porque ele sente uma coisa um pouco parecida, mas na vida emocional. Fica à vontade. Eles falam assim, Fernando, olha só, não é que eu tenha nada efetivamente de grave, mas tem um vazio. Né? Às vezes tá tudo bem com a pessoa e a pessoa, tô infeliz. E ela responde assim, não sabe explicar o porquê. E ela diz, olha, eu tô bem adaptado. Olha como são as justificativas assim. Eu tô bem adaptado ao meu círculo social, tô bem adaptado no meu trabalho, tô bem adaptado ao meu casamento. Tô bem financeiramente, tô bem, mas aí eu falo, olha, tem uma frase do Krishnamurti que diz assim, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, sua alma já percebeu isso. Vamos em busca do mais. E esse público também a gente acolhe com o maior carinho. Maravilhoso. Mas continue depois me explicando os trabalhos que tem lá. Né? Bom, então... Você chegou no trabalho para os idosos, que é maravilhoso, acima de 60 anos. Exato. Maravilhoso. Vou ver se eu levo minha mãe lá. Beleza. Bom, existe um outro trabalho, sabe aquele trabalho do fortalecimento de quarto? Eu fiquei com saudade de lá. Mas o Templo São Miguel dá saudade. Começou, hoje é terça-feira? Ontem, segunda-feira, eu já estava assim... entrando Aí eu descobri, eu não lembrava que na minha pochete você tinha me dado a agenda. Aí eu escaneei, a agenda tá na minha cabeceira e eu enviei para vários amigos.
Por isso que eu vi que esse trabalho Sim. da terceira idade era a partir de 60 anos de idade. Isso. Porque eu li uma agenda que você me deu que é de setembro. Sim. É 2 meses, né? Uma validade menor, para poder não ficar tudo tão espaçado. Sim. Mas eu sempre publico nas redes sociais, @Templo São Miguel, né? Tudo junto, sem tio. É só entrar lá que eu tô sempre publicando as atividades mais próximas, né? Então, aquele trabalho do fortalecimento de quarta, o que você entra e é aconchegante, é aromático, tem uma música maravilhosa, um cobertorzinho e tal. É toda quarta-feira. Toda quarta. Esse trabalho que acontece, a gente atende ali em média, são 50 colchonetes no chão. Mas, às vezes, existem pessoas, dessas 50 pessoas que frequentam, algumas fixas e outras volantes, que elas querem mais. Elas dizem assim, olha, eu quero entender o que é a terapia multidimensional e quero entender um pouco mais de como isso se aplica nas minhas dificuldades e como eu posso otimizar a minha vida. Sim. Aí a gente criou um outro trabalho chamado Fortalecimento Plus, que é guiado pela Carolina Palas Dobbin e pelo Charles Gunning, meu marido, e ele é feito para um grupo menor de pessoas, como se fosse um atendimento semipresencial. Semipresencial não, semiparticular, perdão. Semiparticular. Perdão. Entendi. Semiparticular. Um grupo menor. Justamente para nós podermos eles poderem dar atenção semiparticular, né? Então, eles se encontram sextas-feiras pela manhã e aí eles têm a parte da partilha, das dificuldades, é como se fosse um grande apoio, né? Cada um com a sua dificuldade, mostrando como que a terapia multidimensional ali ajudou eles em transcorrer mais uma semana, fazendo as melhores escolhas, subindo de patamar, conquistando o equilíbrio e aí trazendo novos resultados. Imagina, olha, sexta-feira que vem, Alexandre, nós vamos nos encontrar no Fortalecimento Plus e eu tô doida para compartilhar com o meu pequeno grupo de apoio mútuo e com os facilitadores que essa semana eu não caí no erro de fazer tal coisa errada. Legal. E aí ele funciona como um balizador, porque o ser humano precisa, né? Precisa. De alguém que te dê ali aquele continente. Olha, por aqui. Te dá a liberdade. Óbvio, a liberdade é o ponto de vivência, né? Não há como viver sem liberdade, mas tem que ter ali um balizador, olha, pra gente tentar acertar mais do que errar. Porque se deixar correr solto, não pode. tendemos a repetir os mesmos erros. Metas, exatamente. É esse apoio. E aí, obviamente, tem uma turma, que são 9 pessoas. Metas e limites, né? Exato. E cada vez que surgem novos interessados, novas turmas de 9 pessoas são abertas. Hoje nós temos a turma de sexta-feira, de 8 às 10 da manhã. Se chama Fortalecimento Plus, porque ele leva um algo a mais. Esse acompanhamento semi-particular. Muito bom. Interessante, né? Muito interessante. E futuramente, vou deixar aqui um ar de mistério, em 2023, novas atividades com diferentes formatos, para poder viabilizar que agrade o maior número de pessoas possíveis. E a gente sempre espera que a pessoa que eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Eu exerço a liderança no maior número de atividades que eu posso, né? 50% do meu tempo é dedicado ao templo. Outros 50% é a minha atividade laboral como especialista de desenvolvimento emocional. Mas aí, na medida em que eu percebo que dentro do grupo surgem pessoas já capacitadas, com discernimento, com autoridade energética para assumirem a liderança de um outro trabalho, ali elas têm a bênção e ali tem tudo para dar certo. Entendeu? E aí elas vão assumindo. E aí a tendência é isso ganhar cada vez mais autonomia, né? Então eu quero que você me repita aqui para mim. Quais os trabalhos vocês executam de segunda a sábado? Tá, vamos lá. Segunda. É sempre a última segunda-feira ao mês. Escudo de força. Tá. Através de cânticos, de construir autonomia com o Criador. Foi que eu assisti o vídeo que você fez ontem. Ele funciona das 19 às 21h45, aproximadamente. Sempre tem um atrasinho no final. Porque o pessoal fica muito efusivo, com muita vontade de dar amor, de abraçar. É porque elas participam. Ativam. Ninguém quer ir embora. Aí vem, terça-feira. Terça-feira, na parte da tarde, o dos idosos, o Positivamente, com a doutora Márcia Coronha, neurocientista. Ele acontece das 15 às 17 horas. Esse é com os idosos. Quarta-feira, de manhã, Fortalecimento. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, de 10 a meio-dia. Quarta-feira à noite, Diksha, com a doutora Vera. Também está sendo toda quarta? Ele é quarta quinzenal. Ah, tá. Ele é quarta quinzenal, tá? Depois, vamos à quinta-feira, a última quinta-feira do mês, normalmente, última ou penúltima. Isso varia, tem que conferir lá no arroba Templo São Miguel. Tá. A quinta-feira é uma única do mês, de 9
À 1h, apometria social. A renegociação kármica com as desobsessões, tudo sempre muito elegante. Nada é feito de forma a assustar o paciente. Ele tem que sair de lá melhor do que ele chegou. Sim. E não pode ser um trabalho que assuste, tem que ser um trabalho que acalme. E quinta-feira, uma vez ao mês agora, a partir do dia de São Miguel, o Reiki Solidário, que acontecerá também uma vez ao mês, das 16 às 18. Quantas pessoas participam? No Reiki Solidário, recebendo o Reiki. hoje conseguimos atender em média 30 pessoas, das 16 às 18. Tá? Com os voluntários que temos. E sexta-feira é o Fortalecimento Plus, na parte da manhã, de 8 às 10 da manhã, aproximadamente, que é aquele semi-particular, para dar aquele apoio, né, motivacional. Me diz, vamos tirar umas dúvidas aqui, mais pro público do que para mim. Já houve algum trabalho que a pessoa incorporou lá? O consulente? O consulente. Vou falar, o campo do Templo São Miguel, né, essa egrégora, ela tem uma ascensão tão fabulosa que ela, digamos assim, ela segura os processos para que a incorporação do consulente não atrapalhe o que ele veio receber. Sim. Então, eu nunca vi acontecer, né? Salvo quando, no caso, eu observo um consulente e vejo ali as entidades em comunicação com o campo de autoridade da casa. Sim. Pedem, né, permissão para se manifestar. E se forem entidades de luz, elas são sempre respeitosas. O guia propõe, não impõe. Sim. Então, se as entidades dos nossos consulentes se comunicam, né, telepaticamente conosco e nos reportam, haveria possibilidade, né? Não é para mim, Fernanda Gunning, é para as entidades para a qual eu me reporto, né? É que eu estou ali ouvindo. Eu tenho possibilidade de dar passividade nesse médium aqui, nesse lugar apropriado, energeticamente controlado, próprio para isso. Se eu sinto que eles autorizam, autorizado, aí eu digo pode. Aí eu sustento aquela incorporação por um tempo reduzido, de forma sempre equilibrada, discreta, para que a entidade possa limpar o necessário e depois dar caminho. Nada de escândalo, nada de firula. Isso. Somos completamente repressoras de animismos e manifestações apoteóticas que não visam a caridade, que visam só chamar a atenção. Isso aí eu repreendo veementemente, tá? Manifestações apoteóticas. Agora, se o consulente, ele chega, digamos, querendo impor ele mesmo, por vaidade ou por um ego. Olha só, eu tenho que dar passividade ao meu guia, senão não vai funcionar. Eu digo, meu filho, o guia propõe. O guia propõe, não impõe. Se ele está impondo, eu sinto muito, não é seu guia. Veja lá com quem você anda. Isso aí é pessoal. Aí, entendeu? Aí a pessoa se toca, entendeu? Ela vai refletir sobre o assunto. E aí, normalmente, elas respeitam bastante a minha autoridade, porque, apesar da gente trabalhar com muito amor, o processo de liderança ele tem que ter muita firmeza, Alexandre. Não, tem que ter. Porque o mal é abusadinho. E a gente repreende ali. Exorcismo tem que trabalhar com firmeza. O trabalho da casa é maravilhoso. Eu acho que é muito bem administrado, harmônico. Foi o que você falou. A Gregory da casa, ela atrai coisas boas. E mantém essa ambiência. Então, assim, se houver necessidade, sim, entendeu? Mas aí eu tô ali monitorando, discreto, rapidamente, porque o mentor veio aliviar o cavalo ou o aparelho dele. Não, e outra coisa, né? Eu, como médium de incorporação, você controla, você não sai incorporando a torta direita em qualquer lugar. Eu também não sou a favor. E nem acho que tem que ser assim. Eu acho que a pessoa tem o lugar certo para aceitar, incorporar e fazer esse trabalho de incorporação. Não em qualquer lugar. O médium que dá passividade de forma descontrolada... Você tem que ter controle. Exato. Você sabe a hora até que você se segura para você não incorporar. E a pessoa tem que ter esse controle. No geral, né, de uma forma geral, o médium precisa ter esse controle para que ele saiba que a mediunidade dele está saudável. Né? Essas forçações, elas realmente são contraproducentes, porque às vezes você cria uma desestabilidade aqui e acaba desestabilizando o trabalho inteiro. Então, por isso eu estou sempre muito alerta em relação a isso. E a mesma coisa, as médiums, elas são super intensas, super firmes nesse aspecto, entendeu? Elas têm isso como... Então, por isso a importância da padronização. Então, quando eu vou formar a minha equipe, cada pessoa que eu sinto que tem
perfil para se vincular ao trabalho, aceitando todas as renúncias que cabe o serviço da caridade, ela tem que passar por um curso comigo, um curso de capacitação. Lógico. De entender as regras do jogo, de entender a mediunidade, os aspectos fisiológicos. E a doutrina da casa. A doutrina da casa. Os riscos. E como lidar com os riscos. Como fazer autodefesa psíquica. Sim. Como que eu boto um médium para trabalhar se eu não ensino ele autodefesa psíquica? Que espécie de líder é um líder que não ensina isso, não é verdade? Então, eu dou as ferramentas, dou o treinamento, então elas passam por um curso, é um curso chamado Curso de Apometria Clínica, que a gente embute ali a capacitação mediúnica, mas não é só isso, não é em 3 meses de curso que você tá um médium preparado. Você é médium, sabe que isso é uma vida, querido. Não é você assim tá aprendendo sempre. o tempo todo. E aí depois tem um período pós-curso em que o treinamento prático ele acontece, e aí são nessas reuniões fechadas em que a gente dá passividade aos nossos guias de Umbanda, aos pretos velhos, aos Exus da caridade, aos caboclos, aos hereis. Maravilhoso. E a gente gera o equilíbrio e limpa a casa e limpa os médiuns. Maravilhoso. Fernanda, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui. Eu que te agradeço. Eu sei da correria que é o seu trabalho, a vida de vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu quero ficar continuando frequentando, quero continuar frequentando, eu vou continuar frequentando, vou arrumar meu tempo. Quando a minha profissão, eu às vezes viajo muito, mas eu estou precisando exatamente desse momento para mim, de me cuidar, de olhar mais para mim. Né? A gente fica às vezes no sistema muito corrido de trabalho e a gente às vezes vai deixando sempre para depois, e aí fica desequilibrado. E a minha busca hoje em dia, né, aliás há muito tempo, é buscar o equilíbrio, uma harmonia, nem tão racional demais, nem tanto emocional, mas manter um equilíbrio ali entre o racional e o emocional para a gente ter uma harmonia em tudo na vida. Né? Eu sou filho de uma mãe, de uma idosa, então eu tenho a consciência do meu compromisso como um bom filho para ela. Eu tenho um filho adolescente de 17 anos, também de ser um bom pai, né? Eu tenho consciência que a gente está passando aqui, não só para curtir, né? Infelizmente tem gente que pensa que está aqui nessa passagem só para oba-oba, para curtir. E não, a gente tem fé, a gente tem a espiritualidade, a gente tem a nossa missão. Tem que ter sensibilidade de enxergar e fazer o bem ao próximo. Nós temos uma missão. Exato. Entendeu? Eu não gosto muito de usar o bordão que a gente fica, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Se está acontecendo é porque tinha que acontecer. Exato. Que nem a minha situação de saúde. Eu estou levando na boa. Lógico, a gente se assusta um pouco, se assusta. Mas estou levando na boa, sabe? Porque eu tenho consciência que essa é a minha missão. De repente, se isso não acontecesse comigo, outras coisas que estão acontecendo na minha vida por causa dessa doença não estariam acontecendo. Exato. Então, assim, nada é por um acaso. Eu acredito muito nessa filosofia e é a que eu vou. Que eu vou seguindo. E eu só tenho que parabenizar o trabalho de vocês, agradecer. Eu vou ser um frequentador, sim, de lá, porque lá me faz bem, me faz evoluir. É a minha filosofia, é dos meus princípios e eu só tenho que agradecer. E eu quero agradecer a oportunidade e, olhando bem nos seus olhos, dizer que você pode contar conosco para o que você precisar. Eu sei Venha disso. E nós vamos fazer de tudo que nós pudermos. Eu sei disso. Pode contar com a gente. Eu sei disso. Vamos repetir mais uma vez o Instagram do... Instagram, @Templo São Miguel. Tudo junto, sem tio. Lá tem a agenda. Eu já vi que você sempre está colocando os eventos mais próximos. Exato, para poder a pessoa ficar aquecida, né? Porque às vezes um planejamento longe ela esquece. Coloco as imagens dos últimos eventos para que ela possa entender um pouquinho, já que é uma proposta nova, né? Ecumênica. O que esse trabalho aqui acontece? O que eles fazem lá? E tem pequenos aperitivos. Então é importante que a casa sempre prima por um atendimento de qualidade.
É um espaço muito grande? É. Mas nós temos, por exemplo, nas atividades do fortalecimento, limitação do espaço. Limitação do número de colchonetes, limitação do número de médios para atender um número limitado de pessoas. Por isso, nós institucionalizamos que as pessoas interessadas, elas podem buscar as informações no nosso Instagram sobre os telefones de contato, mas elas vão precisar confirmar presença em alguns telefones específicos de algumas voluntárias que são as responsáveis por essas atividades distintas. Via WhatsApp. Via WhatsApp. E encontra esse número no Instagram. É só você olhar no Instagram, vai ter um telefone central, e a partir daquele telefone central, ou através do Linktree, você abre comunicação. Você entra no Linktree, ali no link da bio, você clica ali, já vai dar direto no WhatsApp central da casa, e dali você já faz a sua pergunta. Ó, estou interessada em apometria social, no fortalecimento, em conhecer trabalhos da casa. E dali, a pessoa que vai responder naquele WhatsApp vai direcionar você para o telefone da voluntária que fará a confirmação da sua presença. É a melhor forma, porque às vezes a pessoa sem querer vai lá sem confirmar e às vezes não tem espaço. Você falou, o espaço não é pequeno, é um espaço grande, mas tem, como todo espaço, tem limites. São 50 colchonetes, tem o espaço. Isso aí é para ter qualidade, não quantidade. Exatamente, como foi falado. Perfeito. Então, vamos, Ricardo, solta um vídeo aqui para mostrar um pouquinho o espaço do templo e as atividades que tem. Isso aí essa imagem é muito bonita, essas luzes, é muito harmônico o espaço, é muito gostoso. A gente faz com o maior amor, Alexandre. Tem que agradar os olhos. Esse aí é a apometria social em andamento. Você vê que tem as macas, as pessoas atendendo nas macas, existem estações. Aí é o escudo de força, as médiuns estão cantando no altar, mas tem as outras pessoas cantando. Isso aí é um atendimento de apometria, do treinamento das médiuns. Isso aí, no caso, são algumas imagens de constelação familiar que nós trabalhamos. Um pouco mais da apometria clínica, apometria social, perdão. Ali naquele grupo era educação mediúnica. A finalização da educação mediúnica, sempre muita alegria. Finalização da apometria, aí as aulas do curso de apometria clínica, legal, educando, né? Tá certo. Aí uma imagem da constelação familiar em finalização. Finalização, sempre que a gente finaliza, mais constelação familiar, porque a gente trabalha. Aí é o escudo de força, eu e a Suzane Velasquez. Aí são os ajudantes mirins. Aí é o escudo de força. E aí a parte de todo mundo se entregando com toda a potência. Aí a energia já estava super nas alturas. É um lugar muito de luz, muita paz. Mais apometria social. Bom. E aí foi um workshop separado para desenvolvimento de mulheres. Algumas pessoas que estão na liderança comigo, Juliana Tinelli, Carmen Silvia. Família, né? Família. Se queremos trazer luz para o mundo, olha que energia. Faça a sua parte. Motive boas vibrações ao seu redor. E aí foi a contabilização de atendimentos sociais de 2021. Agora isso já mais do que duplicou. Mais do que duplicou em 2022. Porque o número de atividades aumentou. Isso era uma reunião da equipe, da liderança, para estabelecer as metas de trabalho. Aí a contabilização das constelações familiares, que eu trabalho com constelação também, na parte particular, né? O acolhimento, você vê que ali tem estações que as pessoas só querem ser abraçadas, Alexandre. Só ser abraçadas.
Já que você tocou na constelação familiar, é aquela dos bonequinhos? Não, nós fazemos com essa mesma equipe de médiuns capacitados. Eles são os representantes vivos que vão dar voz aos membros da sua família, à sua dor. E a nossa constelação familiar é um trabalho, obviamente, essa é a minha profissão, né, como especialista em desenvolvimento emocional. Eu trabalho com constelação familiar, apometria clínica e experiência somática. Isso é meu trabalho particular, meu, separado. Só que essas mesmas médiums, que já são capacitadas e que têm uma senso-percepção muito acurada, elas são as que estarão a serviço de um único cliente. Como se fosse aqueles bonequinhos na Como se fosse, mas não são bonequinhos, são pessoas que pensam, sentem, gritam, extravasam emoções, percebem o que o querido papai e a querida mamãe sentiu. E aí a gente começa a criar organizadores ali dentro do campo, com essas médiuns capacitadas. Esse trabalho você faz aonde? Lá no templo mesmo, eu alugo um dia do templo ali para poder levar a minha equipe, essa mesma equipe lá, e a gente prestar serviço particular aos meus clientes particulares, que precisam de constelação. Muita coisa boa para ajudar as pessoas. Muita coisa boa, muita ferramenta. Muitas ferramentas. Axé, gente. Axé. Vamos terminar esse Fotocast aqui com muito amor, muita luz, muita paz. Axé, gratidão. Gratidão, Fernanda. Obrigada. Gratidão para vocês do templo.